E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Véu do Oriente Tarô. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai para mais uma leitura interativa, intuitiva, né, para descobrir quais são as energias que essa pessoa está emanando na tua direção no dia de hoje. Leitura temporal, né, gente? Vai valer para o dia que vocês assistirem a leitura, tá valendo para aquele dia. Então, vamos descobrir como é que essa pessoa tá com relação a vocês no dia de hoje? Vamos descobrir quais são as energias que essa pessoa está emanando na tua direção? Gente, se inscrevam ali, apertem o sininho, porque assim vocês também podem estar recebendo as notificações de quando tem leitura nova no canal. Né? Comentem, curtam se vocês estão gostando daquilo que a gente vem oferecendo aqui, e assim também ajuda para que o canal chegue a outras pessoas, para que o YouTube ofereça essas leituras para outras pessoas que ainda não estão conectadas aqui no Véu do Oriente, tá bom? Então vamos começar? Opção número 1, a drusa de cristal. Opção número 2, drusa de ametista. E opção número 3, a nossa peninha pintadinha aqui, tá bom? Vamos descobrir? Então vamos começar pela opção número 1, né? Vamos deixar ela por aqui, para poder identificar qual é a das opções. Vamos ver como é que essa pessoa tá com relação a vocês hoje? Qual é a energia que essa pessoa está emanando na direção de vocês? Vamos descobrir? Vamos lá. Vamos ver quais são as energias que essa pessoa emana na sua direção, né? Como é que ela está com relação às pessoas que se conectaram aqui com a opção de número 1 da nossa leitura. Como é que essa pessoa está com relação aos nossos consulentes do grupo número 1? Vamos ver que energia que essa pessoa está emanando. Rainha de Paus, a sacerdotisa, 8 de copas, Rei de copas, 3 de copas. Quantas copas aqui? Vamos ver o que mais. Como é que essa pessoa está com relação ao nosso grupo número 1? 4 de copas. O que mais aqui? Como é que essa pessoa está com relação ao nosso grupo número 1? Cavaleiro de copas. Eu tinha intuído mais ou menos isso. Essa pessoa, ela tá com um ímpeto, né? Tá segurando ali uma vontade de agir, né? Aqui a gente tem pessoas que estão em afastamento, aqui a gente tem pessoas que não estão se falando, né? Tem vínculos aqui que foram, digamos assim, interrompidos, não finalizados, tá, gente? Porque aqui o que tá marcando para mim é um afastamento. Rei de ouros. Essa pessoa aqui não tá satisfeita, não tá convencida desse afastamento, não. O Rei de ouros é um cara que ele não gosta de perder, né? Ele gosta de ser o dono da situação. Mas eu acredito aqui que foram vocês, né, que deram que meio chega para lá nessa pessoa, porque a gente tem a Rainha de Paus com o 4 de copas, é aquela coisa assim, não tá de acordo, sabe, esse negócio já tá me cansando, porque a Rainha de Paus, ela tem muito essa energia, né, de rompante, de fazer valer aquilo que é a vontade dela. Ela não é que nem a Rainha de espadas, que é das poucas ideias, sabe? Que chega cortando, chega com aquela ideia de dizendo é fim e ponto. A Rainha de Paus, ela já nem fala muito. Ela chega, levanta acampamento, taca fogo, chuta o pau da barraca, e era isso. E essa pessoa, ela não está satisfeita, ela não está muito feliz com esse afastamento. Embora ela não tenha se manifestado, tá? Não tenha verbalizado isso, essa
não tenha verbalizado para vocês que tinha intenção de manter esse contato, de manter esse canal de comunicação aberto, porque aqui a gente tem a sacerdotisa com o cavaleiro de copas. Então, assim, as intenções dessa pessoa de dar seguimento a isso não estavam muito claras para vocês, né? Ou até digo mais, gente, talvez essa pessoa não tenha aberto para vocês qual era a intenção dela com essa aproximação, tava meio que ali no chove não molha, né? E aí chega a Rainha de Paus e diz: ok, cansei da brincadeira, cansei da palhaçada. Então, se a gente vai ficar nessa, né, de tentar botar fogo em lenha molhada, eu tô caindo fora. Teve ali uma insatisfação de vocês que levou a esse afastamento. Só que essa pessoa, ela não tá muito satisfeita com isso, não. É uma pessoa que não pretende, gente, largar o osso tão fácil assim. Essa pessoa não pretende desistir tão fácil de entrar em contato, nem que seja para tomar satisfação, nem que seja ali para dar uma alfinetadinha, porque aqui a gente tem o Rei de Ouros com o 5 de espadas. Sabe, que fala daquela pessoa que não está muito disposta a ficar nessa contrariedade. Foi retida, que nem a gente tem a sacerdotisa e o Rei de Copas, que apesar de sentir, eles não demonstram muito. A sacerdotisa é a cara de paisagem, né? Ela faz a esfinge e pronto. Mas esse Rei de Copas aqui, junto com o Rei de Ouros, é como se essa pessoa tivesse se sentido muito afetada por essa atitude de vocês, mas está segurando ali, sabe? Não está querendo demonstrar essa contrariedade, o quanto se sentiu, digamos assim, saiu perdendo, e essa pessoa não gosta de sair por baixo, né? Duas vezes esse Rei de Ouros aqui, ele sai bem no meio, embaixo do 8 de copas, e ao lado do 5 de espadas, que é bem aquilo, essa pessoa não gosta de sair por baixo, né? Não gosta de perder. Então, essa pessoa, ela vem, ainda que sob o risco de uma discussão, ainda sob o risco ali, né, de acabar causando, digamos assim, um desconforto, trazendo uma conversa difícil, mas essa pessoa vem tentar retomar essa relação aqui, vem tentar retomar esse contato. Pode ser que a primeira abordagem seja um pouco ríspida, né, seja um pouco ali na alfinetada, né, na brincadeirinha, sabe, aquela coisa de dizer, então me abandonou, então é assim, não quer mais saber de mim, sabe aquela coisa que a pessoa vem na brincadeira, mas dá para perceber que ela está contrariada, que ela está desgostosa com a situação? E aqui é o que a gente tem. Talvez essa primeira abordagem dessa pessoa seja assim, mas o intuito dela é retomar esse contato aqui. Essa pessoa não está nem um pouco satisfeita com isso, não. Então, o que a gente tem aqui de tendência, gente, como é que essa pessoa está com relação a vocês? Essa pessoa está maquinando uma maneira, né, de como chegar até vocês. Está ali quietinha, está ali né, como a gente diz, está ali se morcegando, né, bancando sonso, muito do quietinho, mas está bem contrariado. Ou contrariada com essa questão do afastamento de vocês aqui, sim. Tá? Não tá nem um pouco satisfeito. Se tá parecendo que tá indiferente, provavelmente porque a carta da sacerdotisa é que nem eu disse pra vocês, ela faz a carta da esfinge, né? A pessoa toma ou percebeu, porque aqui o que eu vejo é você se afastando mesmo. Não é que teve uma discussão, não é que teve uma situação de... Sabe, vocês não deram explicação, vocês não chegaram e disseram, olha, assim, assim, se não é assim eu não quero. Vocês simplesmente picaram a mula. Tipo, se é desse jeito, então assim, não vi vantagem, tô vazando. Botei o meu carro para andar ali. E aí essa pessoa percebeu, por óbvio, né, que a coisa não estava indo da maneira como ela imaginou, percebeu que vocês já não estavam mais à disposição ali, pode ser que tenha
já tenha vindo tentar buscar esse contato e não tenha conseguido impactar em vocês, né, da maneira como gostaria, não teve uma abertura, não teve um acolhimento, e aí ficou nessa da contrariedade aqui. Ficou nessa de ficar pensando aqui, como assim? Como assim que eu perdi? Como assim que eu tô por baixo? Né? Nem me explicaram nada. Porque aqui tem, né, gente? A gente tem o Rei de Ouros com o Rei de Copas, que é essa duplinha aqui. Esses caras aqui, eles têm umas características, né, que nem todas são muito, digamos assim, dependendo do ponto de vista, isso aqui junto pode vir a ter uma certa, sabe aquela pessoa que vem muito sonsa, não vou usar o termo manipulação porque vai ficar pesado demais, tá? Que manipulação é uma coisa pesada, né? Mas vamos usar o termo enrolação. vamos falar aquele termo da pessoa se fazendo de sonsa, né? De vir comendo pelas beiradas, por uma questão muito grande aqui de ego, tá? De posse, dessa pessoa não admitir perder. O que eu não posso falar para vocês aqui, gente? Tá? Não posso falar que toda essa movimentação dessa pessoa aqui seja por puro sentimento, porque como eu disse para vocês, tá? A gente tem uma dualidade aqui que fala, sim, de uma pessoa que não gosta de perder o que entende que é seu, tá? O que entende que tem um valor. Não estou falando exatamente de vocês, né? Mas da tua atenção, a tua reciprocidade, né, a tua disponibilidade, muitas vezes, de conversar, de atender, né, então assim, isso a pessoa entendia que estava ganho, né, ali a tua atenção, o teu cuidado, né, aquele bom dia, tuas respostas muitas vezes, ou o teu interesse nessa pessoa, né, isso que essa pessoa entendia que já estava ganho. E aí, quando vem esse afastamento, a pessoa não fica muito satisfeita, né? E a tendência aqui é que ela venha, assim, buscar esse contato para uma nova abertura, para retomar e ter de volta aquilo, né? Olha aqui a moedinha do Rei de Ouros, né? Tentar retomar de novo aquilo que entendia que era seu, né? Em termos afetivos ali. Como eu disse, né? Atenção, disponibilidade. Vamos ver o que a Cleópatra traz aqui de conselho para esse pessoal do grupo 1. Vamos ver o que a Cleópatra traz de conselho aqui para esse pessoal do grupo 1. Com relação a essa pessoa aqui, qual o conselho, o direcionamento para esse pessoal aqui do grupo 1 que se conectou com a drusa de cristal? Vamos ver aqui, qual o direcionamento para esse pessoal do grupo número 1? Ah, é muita carta, gente, não vou aceitar, tá? 2 potes. Beijo de... no meio dos dedinhos, olha só. Beijo de César. Aceite o amor, mas nunca negocie a sua coroa por ele. Tá vendo como aqui eu disse que tem uma situação de um certo controle, de uma certa contrariedade, né, de perder aquilo que a pessoa entende que é dela? Pois então, lembra que eu falei lá no começo que a rainha de paus, ela é daquela que, ok, isso não está me beneficiando, não tá bom para mim, eu vou vazar. Foi isso que vocês fizeram, né? Vocês não negociaram a coroa de vocês. Então, se não estava trazendo satisfação, se muitas vezes não estava acrescentando, né, na vida de vocês esse contato, esse vínculo, vocês simplesmente foram embora, né? Se afastaram ali, deixaram essa pessoa seguir o caminho dela e vocês foram seguir o de vocês. Só que essa pessoa volta e aí vem o lembrete, né? De não negociar aquilo que é importante para vocês, de vocês não negociarem aquilo que é relevante dentro de uma relação para agradar ninguém. Então é aquela coisa assim, pode receber
A afetividade dessa pessoa, claro que sim, mas nunca ceder dentro dos limites de vocês, né? E olha aqui, gente, o que eu falei para vocês? Olha, não tema o conflito. Lembra que eu falei para vocês que talvez essa pessoa ela viesse no 5 de espadas, querendo espezinhar, querendo talvez trazer um conflito ali para não sair por baixo? É exatamente aqui, ó. Não tema o conflito. Tema não lutar por aquilo que importa. Então pode ser, como eu falei para vocês também, o rei de copas com o rei de ouros fala muitas vezes de uma pessoa que vem de fala mansa, né, mas com uma postura de querer controlar, de querer retomar aquilo que é importante para ela de uma forma às vezes um tanto egoísta. Então, não temam se impor e se colocar diante daquilo que é importante para vocês. São duas cartas, gente, de direcionamento que falam exatamente da questão da imposição de limites, que foi aquilo que vocês já fizeram aqui, né? Que está nessa postura da rainha de paus, tá? Então, se mantenham firmes, né? Tenham em mente, sim, que aquilo que vocês estão delimitando é uma questão importante para vocês, vocês têm todo o direito, e se por acaso essa conversa acabar ficando um tantinho ríspida, não tema o confronto, né? Haja ali dentro da sua razão, dentro da sua assertividade, né? Mas sem necessidade de recuar naquilo que é importante para vocês. Tá bom, gente? Então, eu vou dar uma pausa aqui, que vocês já viram que a minha garganta ela já está arranhando um pouquinho, né? Eu vou dar uma pausa aqui, vou tomar uma água e já volto com a alternativa número 2 para as pessoas que se conectaram aqui com a drusa de ametista, tá bom? Já volto aqui. Então vamos lá, gente. Pessoal que se conectou aqui com a drusa de ametista, o que essa pessoa está vibrando com relação a vocês? Como é que essa pessoa está com relação ao nosso grupo 2 aqui no dia de hoje? Vamos ver o que essa pessoa está vibrando com relação às pessoas que se conectaram aqui com a drusa de ametista. Né? O que essa pessoa, como é que essa pessoa está com relação ao nosso grupo 2? Vamos lá. Se concentrem aí, gente. Visualiza a pessoa, né? Vamos ver aqui como é que essa pessoa tá com relação ao grupo 2. Vamos lá entender esse rolo aí. Vamos lá. Como essa pessoa tá com relação ao grupo número 2? O Hierofante. Ok. O Hierofante. Nossa, caiu de penca aqui. 5 de ouros. 9 de copas. O carro. Essa pessoa entendeu aqui que não estava agradando, não. Aqui a gente tem pessoas que... olha só. A sacerdotisa. Aqui me parece... Eu preciso entender se é vocês ou se é essa pessoa. Porque aqui me parece que alguém saiu a francesa. Sabe aquela coisa que tomou rumo, mas não se despediu? Sabe aquela coisa que espera, um exemplo, né, gente? Mas espera chegar madrugada para bloquear a pessoa não ver que foi bloqueada. Me parece uma situação meio assim, que vocês meio que entenderam ali que isso não ia levar a lugar nenhum, não é que a pessoa tenha desagradado, né? Olha, 5 de espadas, ai. Meio que me parece que teve uma conversa aqui meio atravessada, sabe? Que alguém saiu meio a francesa aqui. Eu acredito piamente que tenha sido vocês. Essa pessoa, ela entendeu com quem que ela está lidando, gente. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque aqui a gente abre com o Hierofante e o 5 de espadas.
Tá vendo? Então, assim, é aquela pessoa que entendeu que tu não tá pra brincadeira. Sabe? Que tu demora muitas vezes. Pode ser que tu não tenha sabe, que seja uma pessoa bastante delicada, uma pessoa muito tranquila na maneira de conduzir as coisas, mas que quando entende que tem razão, se posicione e pronto. Doa quem doer. Então, assim, eu tô indo muito de boa, tô indo muito. Agora, se pisou nos meus calos, já era. E aqui me parece que foi mais ou menos o que aconteceu. Essa pessoa acabou perdendo acesso a vocês em razão disso aqui. Deixa eu entender mais. Porque aqui a gente tem os 5 de ouros com a estrela. É como se essa pessoa estivesse na falta, mas ainda estivesse aqui, sabe, olhando para o céu e pensando de quem sabe ainda tem uma chance, quem sabe ainda existe uma esperança. 9 de copas, me fala desse 9 de copas, vamos lá, como é que essa pessoa tá com relação ao nosso grupo 1? 8 de copas, olha só, vocês foram atrás daquilo que de fato, vocês que saíram francesa assim, vocês foram atrás daquilo que de fato trazia satisfação, daquilo que trazia completude para vocês, e picaram a mula. É muito interessante, gente, porque bem na casa central aqui, a gente tem o 8 de copas e o 9 de copas, então é como se vocês tivessem deixado essa história para trás, né, para ir em busca daquilo que de fato trazia satisfação para vocês. Sabe, essa pessoa já não estava mais agradando, e vocês foram lá e se colocaram, se impuseram. Mas se impuseram com uma autoridade, porque aqui a gente abre com o hierofante. Né? É o hierofante que tem esses 5 de espadas aqui. Então, muitas vezes, sabe aquela pessoa que quer ganhar discussão sem argumento? Sabe, que não tem fundamento, que não tem base para aquilo, e vocês foram lá e se colocaram e disse, que não, tico-tico. Né? Meio que desarmaram a pessoa ali, mas com classe, com argumento. Né? Não foi aquele discutir por discutir. Essa pessoa, ela vinha, pode ter colocado ali alguma situação para vocês, ou até alguma atitude, né? E tentou justificar ali de uma forma muito sem base, muito no oba-oba, sabe? Veio com desculpinha esfarrapada, com coisa que não tinha nexo, e vocês, pau. Tipo, não senhor, não senhora, não é assim que a banda toca. E se colocaram para essa pessoa de uma forma muito, eu diria superior, mas superior em argumentação, superior em racionalidade, superior em sabedoria, sabe? E essa pessoa ficou na faltura ali, ficou na fartura, né? Naquilo que farta, nos 5 de ouros aqui, e agora essa pessoa ficou na esperança de que vocês pudessem voltar atrás, mas não é o que eu vejo aqui. O que eu vejo é que vocês não vão voltar atrás, vocês estão indo para frente. Estão indo em busca daquilo que de fato traz satisfação, daquilo que de fato preenche vocês. Por isso esse carro com a sacerdotisa. Vamos entender aqui mais. Ó, a torre. Misericórdia, vocês saíram muito a francesa aqui, né? E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou até tirar mais cartas aqui. Pode ser que vocês já tivessem outra pessoa em vista aqui, tá? Pode ser que essa pessoa esteja pensando que você foi atrás de outra oportunidade. E pode ser que de fato vocês tenham ido. Por que eu tô falando isso, gente? Por que a gente abre essas possibilidades? São muitas pessoas, né? Mas olha só, lembra que eu falei que aqui vocês largam uma situação que estava trazendo uma insatisfação para ir em busca, vocês viram as costas para essa situação para ir em busca daquilo que de fato traz satisfação. E aqui a gente tem o carro, que é o movimento, o 2 de copas. Então assim, pode ser que tivesse outra pessoa de fato? Pode. Pode ser que esse afastamento, que depois desse afastamento, de vocês terem dado um corte nessa pessoa, um basta nessa pessoa, colocado ela no lugar dela, eu diria assim,
né? Vocês partiram para uma outra oportunidade que já se mostrava, ou até em busca de uma outra oportunidade. Né? Entenderam que aqui não tinha mais. Mas esse 2 de copas aqui, me parece que já tinha alguém na volta. Se não tinha, vai ter em breve. Porque olha só o que a gente tem aqui, a sacerdotisa com a torre. Então é como se essa pessoa aqui tivesse finalmente entendido, né? Ou tivesse cogitando aqui que vocês, na verdade, fizeram tudo isso, né, se afastaram ali porque já tinham uma outra oportunidade em vista. Já tinham uma outra pessoa em vista. Olha como é que é. Essa pessoa não aceitou perder. Ela não acha que perdeu para ela mesma, entendeu? Ela acha que tudo isso aqui, né, na verdade, escondia que vocês tinham interesse em outra pessoa. Vamos ver essa torre aqui. E que, na verdade, o segredo por trás dessa torre, né, a razão real de que vocês botaram isso abaixo e tiraram ela da vida de vocês é porque vocês já tinham uma outra pessoa. Pode ser verdade, pode não ser, né, gente? Mas essa pessoa aqui, ela tá na cabeça dela, é isso aí. E aí pra torre a gente tem... Exato, olha só, gente. Ela entendeu que vocês romperam, que vocês botaram isso abaixo, né, se afastaram ali, porque já existia um outro vínculo, sabe? Você já tinha um interesse em outra pessoa, já tinha ali uma outra história com potencial de acontecer. Pode ser e pode não ser, como eu disse, aqui é a energia da pessoa com relação a vocês, tá? Não quer dizer que isso seja verdade, mas pode ser que seja sim. Né? Que no momento vocês olharem e disserem, não é bem por aqui, eu tenho a opção de buscar um outro caminho, que já existia ou que ainda não estava devidamente revelado. Mas não foi isso que foi colocado para a pessoa, né, no momento que vocês se afastaram. Por isso que ela fica com essa sensação de que o real motivo disso não foi, digamos assim, devidamente esclarecido para vocês, foi mantido em segredo. E que esse segredo desse afastamento foi justamente por isso, que vocês tinham a intenção de outra pessoa. Vocês estavam, né, na espera de uma outra pessoa, ou tinham outra pessoa em vista, e que esse afastamento foi para poder buscar esse novo caminho aqui, depois de deixar essa pessoa para trás. Tá? Quem sabe, né, gente? Quem sabe não aparece uma outra pessoa aí, vamos ver os conselhos? Essa pessoa aqui tá achando que tomou um golpe, tá? Que vocês não foram muito claros quanto à razão desse afastamento com ela aqui. Essa pessoa tá achando que não perdeu para ela mesma, que perdeu para outra pessoa. Será? Deixem ali nos comentários se já tinha outra pessoa em vista, se tinha alguém esperando por vocês, né? Como é que é o nome daquela música? Que pena que vocês terminaram. Né? Já tinha outra pessoa ali estourando foguete, esperando o término, será? Deixa ele no comentário para mim. Vamos ver o conselho, gente. Vamos ver o aconselhamento aqui. Tem uma virada. Vamos ver o aconselhamento com o oráculo da Cleópatra aqui para o grupo 2. Tapete vermelho. Apresente-se como quem já venceu a entrada ao feitiço. Então, gente, né, indiferente dessa pessoa achar que vocês tinham ou não tinham, né, outras opções, pois bem, apresentem-se como se tivessem de fato, né, ainda que não tenha ali ninguém, digamos assim, aguardando, né, estourando foguete por esse afastamento ou aguardando vocês, ajam como se tivesse, entende? Ancorem esse poder que essa pessoa está colocando para vocês, não se sintam menores, não se sintam, digamos assim, numa situação de ter o próprio caráter questionado, tá? Entendam que essa pessoa
se ela está colocando, né, ou muitas vezes até pode acabar verbalizando para ti, ou dando a entender de que, na verdade, tu te afastou porque tinha outra pessoa, haja como se fosse digna, assim, de ter outras opções, porque tu é, né, digna ou digno de ter outras opções, de ter outras possibilidades, que não te obrigam a abrir mão ou a se submeter a situações em que não te agregam, né, que não te fazem feliz ou que não estão de acordo com aquilo que tu entende que são fundamentais para ti, tá? Então, aproveita. Se estenderam o tapete vermelho e te trataram como estrela, né, como é o caso aqui, pise nesse tapete vermelho com altivez, né, com passo firme ali. Aceita, digamos assim, essa fama, né, que a pessoa está te colocando, eventualmente possa te atribuir de pessoa que tem várias opções, tá? Não perde nada com isso, não. Aproveita aí como é que diz aqui? A entrada é o feitiço, né? Então, fica a dica aí para vocês, tá bom, gente? Esse foi o conselho para o pessoal do grupo 2. Vamos para a terceira opção. Então, aqui, o que essa pessoa está vibrando com relação a você, né? Que tipo de energia, vamos trocar aqui a nossa peninha, vamos botar ela aqui. Não ocupa tanto espaço e fica aparecendo. Qual a energia que essa pessoa está vibrando com relação a ti hoje, né? Que essa pessoa, como é que essa pessoa está com relação às pessoas que se conectaram com a pena, com a opção de número 3, aqui das nossas leituras. Vamos ver como é que essa pessoa está com relação às pessoas que se conectaram aqui com a pena do nosso grupo 3, como essa pessoa está hoje com relação a ti. Vamos lá ver. Vamos entender. Vamos entender como é que essa pessoa está com relação ao nosso grupo número 3. Rei de espadas. Só aqui temos um turrão. Uma turrona. Perdão. A roda. Não é a roda da fortuna, tá, gente? Essa aqui é uma carta extra desse deck aqui, que fala só de movimento. Não caiu. O sol. Olha, essa pessoa aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma pessoa, tá, que tem ali por hábito ser muito racional, mas tem uma situação, tem uma mudança aqui, tem um movimento que não que mude a pessoa, não que mude a natureza dela, mas que trouxe alguma clareza para essa pessoa. Vamos ver se isso aqui foi com relação, me parece aqui que foi com relação, foi com relação às próprias atitudes, tá? Então aqui, essa aqui é uma pessoa que está começando a entender que não foi tão sábio, que não foi tão certo, que não teve tanta razão assim na maneira como conduziu as coisas. Essa pessoa aqui, ela está começando a se dar conta, está começando alguma coisa que aconteceu, gente, tá? Começou a trazer para essa pessoa a percepção, deixou muito claro para ela, né, que ela não era toda esse poço de sabedoria, de razão, né, como é que eu vou dizer assim, sabe aquela pessoa que se preza muito se preocupa muito, né, de mostrar uma postura, uma retidão, até uma certa inflexibilidade com relação ao que acredita, a maneira que conduz ou que vê a vida, e alguma coisa que aconteceu que mostrou para essa pessoa que não foi bem por aí que ela agiu, não. Tá? Que a coisa não é muito por aí, não. E vou dizer para vocês, essa pessoa aqui, com relação a vocês, olha só, gente.
5 de copas. Nem precisa explicar, né? Sabe, uma pessoa que achou que estava literalmente o dono da razão aqui, que achou que estava tudo certo, que achou e que finalmente está começando a entender que pisou na bola, que fez bobagem, que não agiu. Olha só, a gente tem essa roda aqui com um mago. É como se essa pessoa estivesse começando a perceber que aquilo que ela entendia, que era uma postura, digamos assim, ética, séria, né, com relação aos próprios valores dela, na verdade, era só uma maneira de justificar um certo egoísmo, uma certa mania, uma certa, eu não diria mania, mas assim, uma certa postura de querer impor aos outros aquilo que pensa. Sabe, aquele tipo de pessoa que acha que todo mundo tem que rezar pela sua cartilha, que é inflexível, sabe, que gosta muito de pensar que as outras pessoas são descomprometidas, que as outras pessoas são irresponsáveis, simplesmente porque pensam de forma diferente ou vivem de forma diferente. Uma pessoa muito dogmática, que sabe aquele tipo de pessoa que impõe a forma de pensar e que qualquer coisa que seja fora daquilo, essa pessoa entende que está errado? Que não é o correto, que é insuficiente? Para mim parece isso aqui, é esse nível de rigidez que eu vejo nessa pessoa. Só que existe esse movimento aqui que tira alguma coisa que era muito importante para essa pessoa. E a gente está falando com relação a vocês. Então, provavelmente, ou vocês se afastaram, né? Ou vocês simplesmente terminaram aqui, ou deram a real para essa pessoa, e essa pessoa percebeu que de fato vocês estavam, que não estava sendo correta a forma de agir dela, sabe? Ela começou a ter clareza que aquilo que ela entendia por ética era controle e um comportamento muito egoísta, sabe? De não permitir que as pessoas sejam o que elas são, de querer que as pessoas sejam conforme ela entende, e se achando ali o juiz do mundo, sabe? Esse tipo de pessoa. E essa pessoa começou a se dar conta, teve essa perda que a pessoa teve, trouxe esse movimento de maior clareza para ela. E agora essa pessoa está percebendo o tamanho da perda decorrente dessa postura que ela teve. Olha só. Exato. Era uma pessoa, gente, que chegava às vezes até ser meio pesada, sabe aquele tipo de pessoa chata? Que não se permitia leveza, não se permitia aproveitar a vida, sabe? Aquela pessoa que sempre leva tudo muito a sério. Não que a vida seja uma brincadeira, mas sabe aquela coisa assim, de levar tudo muito ao pé da letra, sabe? Muito inflexível, então tudo era uma ofensa, tudo estava errado, sabe? Tudo era um problema, nada podia ser encarado com leveza, sabe? Aquela pessoa difícil, ranzinza, sabe? Que chega a ser meio ranzinza. E olha aqui. Exatamente. O que essa pessoa percebe agora, gente? Que tem que começar, essa clareza trouxe para essa pessoa uma maior perspectiva, uma perspectiva diferente de futuro. Sabe? Essa perda que teve aqui, ou essa discussão, ou esse afastamento de vocês, trouxe para essa pessoa uma clareza de que o futuro não precisa ser tão rígido assim, sabe? Que não precisa ser tudo a ferro e fogo, que essa pessoa não precisa se privar de ser um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, um pouco mais divertida, sabe? Isso não vai tirar dela a seriedade. O que na verdade ela tem que abandonar aqui é esse rigor, sabe? Porque o Hierofante, ele é um cara muito sábio. Só que o Hierofante, gente, ele é um cara que ele se reprime ao extremo. Sabe? Ele é o cara que ele não se permite leveza, ele não se permite
prazer nenhum na vida, sabe? Aquele cara que vive para obrigação. Então, assim, o cara que no lazer dele, ele carrega pedra, sabe? Aquela pessoa que se sente mal quando vai descansar. Essa pessoa que vocês trouxeram aqui é mais ou menos isso. É uma pessoa muito rígida, principalmente consigo mesmo. E aí vem esse movimento aqui, né? Vem essa perda aqui, que mostra para essa pessoa que está na hora de abandonar esse monte de dogma, de regra, sabe? Esse monte de coisa que não permite com que ela frua da vida, de verdade, sabe? Como eu disse para vocês, aquela pessoa que só sabe trabalhar, que só está satisfeita quando está fazendo alguma obrigação. Aquela pessoa que acha que descansar, que ter um momento de lazer é perda de tempo. E nessa... Como é que essa pessoa está com relação a você? Está amargando essa perda e está começando, gente, a olhar o futuro com uma nova clareza, com uma outra perspectiva. Está entendendo que precisa ser diferente aqui. Porque se continuar nessa postura, se continuar com esse tipo de condução da própria vida, vai perder vocês de vez. Né? Porque olha aqui nessa linha que a gente tem o 5 de copas e o 8 de copas. Claro que fala, né, sobre deixar essa inflexibilidade para trás, essa rigidez para trás. Mas fala também que vocês vão dar uma oportunidade só se essa pessoa se mostrar diferente. Porque senão pesa mesmo, né? Aqui vocês deram uma lição nessa pessoa. Gente, olha o número de arcanos maiores que tem aqui. Tudo bem que essa roda aqui seria o arcano 22, tá? Eu vou mostrar para vocês ela aqui. Ó, não é a roda da fortuna, tá, gente? Não é a roda da fortuna, ó. É um arcano, é uma carta extra desse baralho, mas ela figura como um arcano maior, ó. Tá? Então aqui de arcanos maiores, gente, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 arcanos maiores. De 10 cartas, metade são arcanos maiores. Aqui tem lição maior, aqui não é só... Vou dizer uma coisa para vocês, esse encontro de vocês aqui com essa pessoa não foi por acaso, tá? Não foi por acaso. Vocês meio que deram um chacoalhão nessa pessoa aqui e fizeram ela acordar para a vida. Isso aqui teve um significado maior, de verdade. Tá? Isso aqui trouxe para a vida dessa pessoa um significado maior que transpassa só essa questão de vocês dois. Porque fez essa pessoa olhar para a vida e se questionar se de fato a maneira como ela estava vivendo estava correto. E tudo isso em razão desse afastamento de vocês aqui. Aqui teve lição de vida boa, viu? Vamos ver qual é que é o aconselhamento para nesse nosso grupo número 3 aqui. Vamos ver qual é que é o aconselhamento com o oráculo da Cleópatra para o grupo 3. Vamos ver o que sai aqui. Parabéns para vocês, viu? Aqui trouxe um impacto e tanto para a vida dessa pessoa. Qual que é o aconselhamento para o pessoal do grupo 3? Qual o aconselhamento? Qual o aconselhamento? Nem precisa de conselho, gente. Vocês que estavam dando conselho para essa pessoa, nem precisa de conselho para vocês, tô brincando. A voz da rainha. Escute, ela ainda fala aí dentro. Olha só, é aquilo que eu falei. Gente, o que vocês trouxeram para essa pessoa, seja lá o que vocês falaram, seja por meio de postura, por meio de conversa, ou por meio dessa própria situação que trouxe o afastamento de vocês, aqui teve um impacto muito grande dessa pessoa. Tá? Essa pessoa entendeu, eu não digo nem o poder de vocês como pessoas, mas assim, o poder da tua vivência e da maneira como tu te expressa na vida, isso aqui mudou a visão da pessoa a respeito da vida dela. Sabe? Então o poder da rainha é justamente isso. Ela ainda fala aí dentro, aquilo que vocês trazem por dentro, né? Esse poder que vocês trazem, da forma como vocês conduzem a vida, da forma como vocês percebem, né, a necessidade de manter esse equilíbrio, isso aqui foi manifestado para essa pessoa e teve um impacto muito grande.
tá? Então, assim, ela ainda fala aí dentro, não se permitam ser diferentes daquilo que é a verdade de vocês, mesmo quando se depararem com uma situação, com uma pessoa que seja muito diferente, né? Mantenham ali dentro de vocês a essência, porque olha só, assim como aconteceu aqui, pode acabar inspirando mais gente, tá bom? Pela autenticidade de vocês. Gente, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem seu like, se inscrevam no canal. E hoje quem deixa sou eu. Um beijo, um abraço bem grande para vocês. E o meu muito obrigado. Até a próxima.